Bom dia, graça e paz, amigos e amigas. É bom estar aqui com vocês, saber que a bondade do Senhor, sua misericórdia se renovou. Fomos poupados hoje e por uma boa razão, porque o Senhor nos ama e porque a nossa vida ela existe, né? E estamos de pé para que o nome do Senhor seja glorificado. Aos que estão chegando agora, meu bom dia, sejam bem-vindos. Queria falar um pouco com vocês sobre crer e enfrentar. Crer e enfrentar. Nós sabemos que a vida nem sempre é fácil, né? Ela muitas vezes se mostra madrasta e dura, mas o Senhor tem sido a nossa força, tem sido o nosso lenitivo, né? Nos momentos mais complicados. E tenho certeza que você que orou, você que busca a Deus, tem um histórico de intervenções do Senhor na sua vida, né? Temos o que dizer a respeito da bondade de Deus, porque Ele é um Deus vivo, né? Quando Ele vê os seus filhos em aperto, Ele se inclina para ouvir, Ele é atento ao nosso clamor. Não apenas isso, né? Ele nos estimula a buscá-lo, né? Quem é importante, quem tem uma posição de destaque e pede para que Ele mesmo seja, né, buscado, né? Ele é aquele que diz: bata na minha porta, né? Me busque com afinco, porque eu quero ser achado por vocês e me ponho como alguém acessível e disponível, né? Então é maravilhoso saber que o nosso Deus é assim. E tem um salmo que é um dos meus salmos preferidos, que sempre me estimula, né, diante dos desafios da vida, que é o Salmo 116. A partir dele eu quero fazer essa reflexão sobre o crer, né, e o enfrentar. Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laço de morte me cercaram e angústia do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Então nós sabemos que a fé, como diz a palavra, ela remove montanhas. Mas ao mesmo tempo que a fé ela opera coisas maravilhosas, né? E pela fé nós cremos e permanecemos de pé, também é verdade que isso não vai excluir, não é, o andar, o caminhar com as nossas próprias pernas, o tomar iniciativa, sairmos desse nosso casulo e encarar a vida como ela é. E a Bíblia, ela, quando fala sobre fé, não é, a fé sempre é associada, não é, à ação, é sempre associada a também, não é, fazer o homem a sua própria parte, é óbvio. E quando se fala de enfrentar desafios, é quase inevitável nós lembrarmos do exemplo de Davi, né? Uma história tão estudada, né? E celebrada também, tão querida por todos nós, né? Uma das passagens mais inspiradoras da palavra de Deus, que é o desafio, né, de Golias. E você sabe que quando Davi vai, né, quando ele enfrenta não confiante nas suas armas, embora ele pudesse e usou, né, o que ele tinha à disposição, que era a sua habilidade com o estilingue, e com o estilingue ele enfrentou o gigante. Mas ele vai também por uma boa razão, não apenas porque havia a promessa de ter, né, isenção tributária na sua casa, ou porque a mão da filha do rei seria prometida, né, em casamento, mas também porque ele viu que seria uma infâmia deixar que um inimigo zombasse do povo de Deus, isso sem nenhuma consequência, porque o próprio nome de Deus estaria ali em jogo, né? Então ele foi, na verdade, em nome do Senhor Jesus e para a glória do Senhor. Então ele enfrentou por uma boa razão, né? Não apenas por interesses egoístas, mas porque aquela situação era insuportável, né? E não tinha como suportar e tolerar, né, aquela situação, né, tão humilhante, né, e aviltante para o povo de Deus. Mas o que eu quero que nós entendamos é que enfrentar o Golias, né, o Golias ele não é um sujeito singular na nossa vida, né? Os desafios ele não é um só que enfrentamos e aí
recebemos a coroa de louros, né, e o primeiro lugar no pódio. Não é assim que funciona. Então existem os Golias, né, os enfrentamentos, os desafios no plural. Então se você resolve fugir do Golias, né, na mesma rota de fuga você encontra um gigante, um outro gigante na frente. Então o que nós temos que fazer é enfrentar, crer e enfrentar. E essa é a vontade de Deus, nós cremos. Veja, os exemplos bíblicos, eles são abundantes, e por isso que nós não devemos nos intimidar. Lembre-se do exemplo de Josué. Né? Josué é um caso muito interessante, porque quando o povo de Deus estava naquela campanha, né, de conquista de Israel, da terra prometida, e foram muitos os desafios, os inimigos que se colocaram na frente do povo, né, na batalha contra os amorreus, houve ali talvez um dos maiores milagres, né, que a palavra de Deus registra, porque ele orou e o sol parou, e ele continuou a batalha durante o dia inteiro, ou seja, havendo luz ali, né? Então, dependendo do seu ponto de vista, né, você pode entender que foi a rotação da Terra, o movimento que parou, houve uma refração da luz, que houve, né, uma iluminação ali do ambiente para que houvesse, né, a batalha e houvesse durante o dia, o que facilitaria, né, aquele guerrear. Mas seja como for, é um milagre extraordinário, né? É uma coisa realmente impressionante, né? E até absurda para quem não crê. Mas aconteceu. E esse milagre ele indica muito, né, o que Deus espera de nós. Porque é evidente, né? A primeira coisa que vem à mente, o Deus que vai parar o sol não seria o Deus que destruiria ele mesmo, o povo de Israel, e o pouparia, né, do trabalho de enfrentar, né, os seus inimigos. Mas essa não foi a vontade de Deus. Ora, isso aí é uma evidência, né, e um indício muito interessante de que o Senhor nos encoraja, o Senhor recebe a nossa fé, e sem fé é impossível agradar a Deus, mas também é um Deus que nos convida à batalha. Vai, meu filho, você pode, você vai, né? Não fique dentro da trincheira, parta, né, em direção a fazer o que é certo, né? Então o Senhor nos encoraja também a batalhar, porque Ele cria as condições para que a vitória aconteça. É evidente que quando nós falamos de vencer o gigante, né, vencer a batalha, tudo vai depender de como nós, né, organizamos os nossos valores, os nossos princípios, né? Como é que é essa hierarquia de valores no nosso coração. Porque, na verdade, essa palavra ela pode ser utilizada como um artifício para a realização de caprichos humanos, né? Deus é aquele que vence os Golias, os desafios. Ou seja, o meu desafio é ter muita prosperidade financeira para o meu bel prazer, e apenas o meu foco e a minha energia são drenadas para isso, e eu vou vencer o desafio e vencer o gigante, né? É claro que se nós somos cristãos, nós vamos avaliar o que vale a pena, né? Pelo que vale a pena lutar, né? Vale a pena lutar pelo nosso casamento, vale a pena lutar e batalhar pela salvação das pessoas, pela pregação do Evangelho. Vale a pena lutar, vale a pena se embrenhar numa luta como Josué e pedir a Deus para que crie as condições para que essa luta aconteça, né? Para que o sol pare, né, em nosso favor, para sermos solidários com as pessoas, para estendermos a mão, né? Então é importante entender que quando falamos vamos batalhar pelas razões certas, porque Ele nos deu um novo coração, um novo espírito. Então não adianta Deus como a nossa ferramenta e o nosso quebra-galho para vencermos, né, pautas que nós colocamos para nós mesmos de uma maneira egoísta, né? Nós enfrentamos o que enfrentamos pelas razões certas, isso é muito importante, assim como Josué. Então cremos e enfrentamos, né? Nós não podemos ficar, né, intimidados com certas situações. A Bíblia também fala de um caso muito interessante, né, que é a mulher do fluxo de sangue, que também é uma batalha que ela enfrentou ali. Porque você sabe que, pela lei de Moisés, né, uma mulher que tivesse um fluxo contínuo de sangue, ela estaria permanentemente imunda, né? E haveria restrições para ela de mobilidade, inclusive onde ela sentasse também seria imunda, e quem tocasse, né, em objetos que ela sentou ou tocou também seria imundo.
Então cria uma situação realmente de severa restrição para aquela mulher. Mas ela vai em busca de Jesus Cristo, ou seja, enfrenta essa situação, né? Temor inclusive de ser punida, e porque ela tinha uma palavra no seu coração: se eu apenas tocar as vestes de Jesus, eu serei curada. Depois de decepcionada, né, pelo esgotamento dos recursos humanos, porque está registrado nas Escrituras que ela gastou todos os seus haveres para tentar ser curada por meio dos médicos e não houve solução. E ela teve essa palavra no coração, essa fé, ela creu e enfrentou a situação. Então foi até Jesus, né, e tocou nas suas vestes. E quando Jesus falou quem me tocou, né, ela teve medo também, porque ela foi ali meio que contrabando, né, diante da multidão, porque ela não poderia estar ali. Mas aí ela recebe a cura e Jesus Cristo fala: olha, a tua fé te salvou, vai em paz. Porque esse crer precisa ser acompanhado também da ação, do enfrentamento, né? E quando nós temos uma boa razão para enfrentar, e sempre para a glória de Deus, né? Então tudo faz sentido, né? Tudo ganha um colorido especial na nossa vida. Tem um livrinho, eu até contei essa história na comunidade, né? Um livrinho que eu leio para minha menina de vez em quando. A gente sempre lê alguma coisa antes dela dormir, e esse livro eu já li algumas vezes para ela. E o nome do livro é O Valente de Calça Molhada, um livro infantil. E a história é o seguinte: é um menino que gostava, que admirava, né, a profissão de bombeiro, e ele queria ser um bombeiro. E aí ele viu um gato que estava com um amigo dele, né, ao lado, viu um gatinho que estava em cima de uma árvore que não podia descer, e ele pegou uma escada e foi tentar salvar o gatinho, né? Ele pegou o gato, mas na hora de descer ele ficou com muito medo. E aí ele fez xixi na calça, né? E ele ficou lá preso, o amiguinho dele rindo, né, embaixo, e um outro bombeiro, um bombeiro de verdade, né, que estava num dia de folga, viu aquela situação e foi lá salvar o menino, desceu com o menino. Mas aí depois ele deu uma bronca, o bombeiro deu uma bronca no menino que ficou embaixo, né? Dizendo que, olha, ele enfrentou, ele teve medo, mas enfrentou, e você que ficou aqui embaixo? Que a moral da história é essa, né? É melhor ser um valente de calça molhada do que um covarde de calça seca. Então o Senhor conta assim, conta esse tipo de, conta com você nesse tipo de atitude, né? Seja valente, ainda que seja um valente de calça molhada, porque na verdade eu e você tememos muitas coisas, né? Temos os nossos receios, temos as nossas ansiedades. Ser cristão e confiar no Senhor não afasta a nossa humanidade, não é? Dói aqui, né? A gente sente na pele, mas o Senhor vê e se compadece. Agora, nós também não podemos ser covardes, nós não podemos nos esconder o tempo todo, precisamos enfrentar com o que o Senhor nos deu, ainda que seja um estilingue, né? Essa que é a moral da história, né? Porque é melhor ser um corajoso, né, um valente de calça molhada do que ser um covarde de calça seca, ou seja, você não vai, então, não vai ter problema, mas na verdade vai ter problema, porque um outro gigante vai surgir, né? E ninguém pode viver se escondendo o tempo todo. Então o Senhor nos encoraja e nos dá como mandamento: tende bom ânimo, né? Ter bom ânimo é um mandamento. O Senhor espera isso de mim e de você, e podemos confiar na sua mão, né? Porque o Salmo, como nós lemos aqui, nos encoraja a isso, né? Ele é aquele que livra da morte a nossa alma, né? Da lágrima os nossos olhos e da queda os nossos pés. Nele nós confiamos, né? Ele que nos livra do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, né? Por isso que nós não vamos temer a mortandade que se propaga ao meio-dia, como está escrito no Salmo 91, porque Ele está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Confiaremos no Senhor e não seremos envergonhados. Em todo tempo será assim, porque a boa palavra do Senhor se confirmará a nosso respeito, né? E para fechar, eu queria só deixar aqui em destaque aquele versículo que é muito conhecido, né? Que diz que o perfeito amor lança fora todo medo. O perfeito amor lança fora todo medo. Está escrito na epístola de 1 João. Porque veja, o amor de Deus, né, é um amor perfeito, primeiro na sua qualidade, né? Ele que foi à cruz, ele que assumiu, né, o suplício de ser, né, ir para a cruz, que é
pior tipo de condenação de morte que alguém poderia sofrer, por você e por mim, né? Porque esse é o verdadeiro amor. Não que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e se tornou propiciação pelos nossos pecados. Ele nos amou primeiro, a iniciativa foi dele. É o verdadeiro amor. Mas não apenas por isso, porque Deus é onipotente. E isso é uma diferença muito interessante, porque eu amo a minha filha, mas mesmo eu amando e a protegendo, ela pode temer alguma coisa, porque eu, em algum momento, vou ser impotente para resolver certas questões, né? Mas o nosso Deus não. Então Ele une o seu amor à sua onipotência. Então, qualquer que seja a situação que estamos vivendo, né, o olhar penetrante de Deus, né, a sua atenção está voltada para nós, e todas as variantes, todas as variações, as variáveis, todas as circunstâncias, né, elas estão sob as rédeas do Deus Todo-Poderoso. Então nada lhe escapa, né, ao olhar e à sua atenção. Então Ele cuida, Ele ama e Ele cuida. Não é um Deus que põe a sua onipotência a nosso favor. Por isso que é um amor perfeito e nós não vamos temer, porque todos os nossos dias estão escritos no livro dele, e estavam escritos antes que nenhum deles houvesse. Assim está escrito. Então que sejamos encorajados pela palavra do Senhor, de entender que podemos crer e enfrentar, porque a fé, ela é uma fé produtiva e que não permite que eu e você fiquemos, né, para sempre no nosso casulo, mas vamos ter bom ânimo, né, para o enfrentamento dos desafios, porque o Senhor vai nos dar a vitória, né, e a vitória é daquele que crê, né? Essa é a vitória que vence o mundo, né? A nossa fé, como está escrito, né? Crendo, nós vamos agradar a Deus, seremos vitoriosos e já somos vitoriosos em Cristo Jesus. Na verdade, mais que vencedores, mais que vencedores. O vencedor é aquele que a vitória é muito ostensiva, né? Nós sabemos no nosso mundo quem são os vencedores, né? Quem está com a medalha no peito. Mas os que creem no Senhor, vai além disso, são mais que vencedores. Ou seja, em situações de aparente derrota, né? Mesmo assim, o Senhor nos considera vencedores. E por que então? Porque também não é o final ainda, né? A nossa história não é encerrada aqui e agora, né? O Senhor tem os seus planos de paz a nosso respeito, seus pensamentos de paz a nosso respeito, e nenhuma das suas boas promessas, das suas boas palavras vão falhar, elas vão se cumprir na nossa vida, em nome de Jesus.